Olá, turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje eu vou fazer uma revisão sobre a criação do case de Arduino no Tinkercad. Como vários alunos estão com dificuldades em relação às dimensões e posicionamento dos componentes, eu decidi criar do zero aqui com vocês e explicando passo a passo, tá? Então eu vou começar aqui criando um novo projeto 3D e a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer aqui o modelo de exemplo do Arduino. Então, aqui no próprio Tinkercad, a gente vai em formas básicas, vamos descer em componentes eletrônicos e eu vou pegar aqui o Arduino Uno R3. Vou clicar e arrastar aqui para o centro da nossa tela. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a base do nosso case. Então, para fazer a base do nosso case, eu vou pegar aqui uma forma básica de retângulo. É preciso que essa peça, né, que vai ser a base, tenha uma boa resistência, né? Então o material ele precisa estar numa espessura que ofereça uma boa resistência para o nosso case. Então as dimensões aqui em cima na altura vão ser 3 milímetros e com relação ao tamanho, vamos nos basear primeiramente aqui na peça, né? Então a peça ela tem 74,99 de profundidade por 53,41 de largura. É importante a gente deixar um espaço extra, né? Para a peça não ficar muito justa no case. Lembrando que ela vai ser parafusada no case, tá? Então, visando ter uma boa folga, vamos trabalhar com as seguintes medidas. Se a profundidade é 74,99, eu vou jogar 5 milímetros a mais. Então vamos arredondar aqui para 80. E de largura, como a peça tem 53,41, vamos arredondar para 60. Com isso nós temos uma boa folga, tá? Uma coisa que a gente pode fazer, inclusive, é agora que a peça já está aqui, é voltar lá em componentes eletrônicos e eu vou puxar o Arduino novamente, só que dessa vez, ó, eu vou colocar ele sob a superfície da nossa base do case aqui, ó. Pronto. Assim fica melhor. E vou deletar essa aqui. Bom, agora tendo uma vista superior, nós iremos selecionar o Arduino, segurar o Shift e selecionar a base. E vamos trabalhar com o alinhamento. Então, vem aqui em alinhar e vamos alinhar aqui ao centro, centro, certo? Bom, eu vou fazer já uma cópia dessa base com o duplicar aqui, né? Ctrl D. E vou deixar ela aqui por enquanto, que depois ela vai ser a tampa do nosso case. Agora, vamos fazer as perfurações dos parafusos que irão fixar o Arduino na base. Então, para fazer isso, vamos lá em formas básicas novamente, e eu vou pegar um cilindro. Vamos posicionar ele aqui em cima da placa do Arduino e vamos diminuir aqui a espessura. Vamos começar trabalhando com 2 por 2. Vamos posicioná-lo em cima da perfuração e vamos dar o zoom aqui para nos aproximar. Percebam que eu estou trabalhando aqui com uma precisão de 1 milímetro, ou seja, cada vez que eu utilizo as setas para mover o meu objeto, ele se move um quadradinho, né, equivalente a 1 milímetro. Se eu quiser trabalhar com uma melhor precisão, para posicionar melhor ele no centro do furo, a gente pode diminuir essa precisão para até 0,1 milímetros. Então eu vou posicionar ele aqui o mais no centro possível. É bom ter uma visão superior, né? Então vamos reposicioná-lo. E quando eu achar que ele está bem ajustado, essa é a posição. Agora vou tirar o zoom
E aqui nesse triângulo preto eu vou descer ele para baixo da nossa base. Feito isso, vamos convertê-lo em orifício. Tendo esse aqui pronto, podemos já vir aqui no duplicar e repetir, que ele já faz uma cópia. E eu vou mover essa cópia para o próximo furo. Aproxime e se certifique de que está numa boa posição de furo. Agora eu vou fazer mais uma cópia, utilizando o duplicar, e vou mover essa cópia. Agora eu vou fazer mais uma cópia e vou posicionar essa cópia aqui. Uma dica: se você segurar a tecla Shift mais as setas, o objeto se move em uma velocidade maior. Então vou posicioná-lo, vou me aproximar para me certificar de que ele está bem posicionado no centro da perfuração. Não precisa ficar exato, tá? Desde que ele esteja bem visível em todos os ângulos, já está ótimo. Feito isso, vou fazer agora mais uma cópia e vou posicionar na parte superior. Vou também tomar os cuidados com relação ao posicionamento. E pronto. Feito isso, nós já podemos aplicar a perfuração na base do nosso case. Então eu vou, segurando a tecla Shift, vou selecionar todas as perfurações. Mais o que a base do case. E vou na opção de grupo de união. Pronto. Nosso case agora possui as perfurações nos lugares adequados para fixar o Arduino. Então, se vocês olharem, ó, todos eles estão com a perfuração. Muito bem. Agora nós iremos trabalhar com as laterais. É importante tomar cuidado para que a lateral tenha uma folga aqui nos equipamentos e a tampa não fique prendendo nas partes mais altas do nosso Arduino. Então eu vou pegar aqui mais um retângulo. Antes disso, vou voltar aqui para a precisão de 1 milímetro. Agora sim, vou colocar mais um retângulo aqui em cima da nossa base vermelha. E essa lateral não necessariamente precisa ter 3 milímetros, ela pode ser um pouquinho menos espessa. Então aqui vou trabalhar com as seguintes medidas. Vamos jogar aqui 2 milímetros. E com relação à profundidade, se a nossa peça tinha 80, eu vou trabalhar com... Eu quero deixar mais ou menos 1 milímetro em cada lado de folga para o encaixe do parafuso superior. Então vamos deixar ela com 78 de profundidade, ok? Feito isso, vamos posicioná-la, né? Eu vou segurar a tecla Shift, segurando ela, e a base, e vamos no alinhar. E aí eu vou dar mais uma dica. Se eu clicar aqui no alinhamento central, notem que a nossa base vai sair do lugar, e esse não é o nosso interesse. Então, antes de selecionar aqui o centralizar, nós iremos dar mais um clique na base. Isso faz com que a base seja o nosso ponto de orientação. Então, agora, quando eu alinhar, quem vai se reposicionar para ficar no lugar correto é a lateral. Perfeito. Só que eu acho que ainda ficou muito pouquinho espaço aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir um pouco mais aqui para 76.
Isso aqui a gente vai reajustando havendo necessidade, tá? Isso aqui é só um esboço inicial. Então, segurando Shift, ó, peguei a base, peguei a lateral, alinhamento, vou clicar na base novamente, ok? Vou posicionar nesse ângulo aqui e agora eu vou centralizar. Então agora ficou um pouco melhor, ó. Eu quero um espaço de sobra aqui, ok? E vou trazer essa lateral para mais próximo da nossa peça. E eu acho, inclusive, que acabou ficando bem apertado. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um reajuste aqui, ó. Vamos tirar aqui novamente a parede, ok? Vamos desagrupar os furos, certo? Vocês já vão entender o porquê. E eu vou modificar aqui essa largura. Vamos aumentar um pouquinho. Vou jogar 2 milímetros em cada lado. Então vamos subir para 64. Agora nós iremos selecionar o Arduino novamente e a base. Vamos no alinhamento. E o alinhamento vai ser em relação ao Arduino. Eu não quero que o Arduino saia do lugar. Eu quero que a base se reposicione. Então eu vou dar um clique na base e vou agora centralizar. Ó. Então a base se alinhou em relação ao Arduino. Agora, quando nós trouxermos novamente aqui a lateral, vocês vão ver que nós temos um espaço um pouco maior de folga, né? Perfeito. E agora nós iremos reaplicar as perfurações na base. Segurando o Shift, vou selecionar os 4 mais a base e vou agrupar novamente. Né? Como eu precisei reajustar o tamanho da base, é necessário fazer esse procedimento, ok? Bom, agora vou novamente alinhar ao centro aqui, ó, a nossa lateral com a base. E vou dar um clique na base para que a orientação seja em relação a ela. E agora tá beleza. Então eu tenho tanto uma folga aqui no cantinho entre o Arduino e a lateral, quanto aqui fora também nós temos uma boa margem para trabalhar, certo? E eu já estou prevendo também que é legal ter um pouco mais de espaço aqui onde vai ter o parafuso, né? Para que o material não fique, para que o furo do parafuso que vai segurar o case não fique muito na beiradinha, né? Isso vai deixar ele muito frágil. Então eu já estou vendo que aqui essa lateral eu vou precisar diminuir ainda um pouco mais. Então vamos diminuir aqui logo para 72. Qualquer coisa depois eu aumento, tá? Então vamos novamente aqui selecionar as duas peças, alinhamento, e vamos nos alinhar em relação à base. Boa, agora está uma boa margem aqui para perfuração do parafuso que vai segurar. Maravilha. Agora a gente precisa trabalhar na questão de fixação do nosso case, né? Então eu preciso fixar essa lateral na nossa base. Para isso eu vou fazer aqui um novo cubo, colocar aqui na altura da base. Vamos deixar ele com 2 por 2 e vamos posicioná-lo, né, com precisão, ok? A gente pode até vir aqui, ó, no ajuste de grade, diminuir para 0,1 de novo. E agora eu vou ajustar ele em relação aqui à nossa lateral. Fechou? E aí eu vou precisar aumentar um pouco mais essa altura, tá? Então eu vou ter que aumentar ela nos dois lados, equivalente aos 3 milímetros de espessura da base e da tampa. Então, se ela está aqui com 20, vamos mudar para 26. Vou voltar aqui o ajuste de grade para 1 milímetro e vamos descer 3 milímetros. 1, 2, 3. Então, se vocês observarem agora, ó, nós iremos ver a marca dela aqui embaixo, tá vendo? Ó? E quando a gente colocar a tampa em cima, também vai fixar na tampa, na parte de cima. Perfeito.
Agora eu vou fazer uma cópia desse objeto, aqui com o duplicar, e vou trazer essa cópia para a direita. Notem que nós precisamos deixar ele posicionado em um lugar que tenha bastante material, né, na parte de cima da tampa. Como vai ter a perfuração aqui dos pinos, então é melhor a gente encaixar ela mais ou menos nessa parte aqui, ó, que vai ser uma parte mais resistente. Eu vou posicionar essa segunda mais ou menos aqui, ó. Notem que embaixo ela também está ali a marcação de onde ela vai ficar. Feito isso, vou só fazer mais um detalhe aqui, ó. Eu vou pegar essa peça, vou fazer uma cópia dela na mesma posição que ela está. Vou transformar ela em orifício e vou descer ela de forma que ela fique visível aqui embaixo, porque é onde vai ser feita a perfuração, tá? Outra coisa importante é o seguinte, eu vou deixar ela um pouquinho mais aberta em relação ao nosso encaixe, para a gente não ter dificuldade de encaixar a peça. Então eu vou mudar aqui de 2 para 2,2 milímetros. E aqui também, 2,2 milímetros. Ok? A gente pode, inclusive, ó, trazer ela para cima aqui um pouco mais. Vou segurar o Shift, pegar aqui a haste principal. Vamos no alinhamento novamente. Vou dar um clique na haste aqui, porque o alinhamento vai ser em relação a ela. E aí a gente muda a visão aqui para cima, ó. Aproxima. E aqui, ó, vai ser no centro, centro. Que aí ela vai ficar alinhada certinho, ó, com a haste do encaixe. Maravilha. Feito isso, nós chegamos na perfuração ideal aqui para o nosso encaixe. Agora, a gente pode selecionar ela aqui pela parte de baixo, voltar aqui no triângulo preto e vamos descer, porque essa perfuração vai ser só aqui para a nossa base, ok? A gente pode já também fazer uma cópia dela, então eu vou selecionar aqui, ó, vou duplicar, vou arrastar para a esquerda, e vamos fazer o mesmo alinhamento em relação ao de cima, tá? Ó, então eu vou selecionar aqui, vou selecionar o de cima, alinhar, vai ser em relação ao de cima, e aí aqui na visão superior, a gente só confere, ó, vamos dar o zoom aqui, ó, se está centro, centro. Quando está essa bolinha cinza, quer dizer que esse é o alinhamento que está selecionado. Então a perfuração aqui já está no lugar correto. Maravilha. Feito isso, a gente pode selecionar essas duas perfurações. Ou melhor, eu vou até já ganhar tempo e vou reaproveitar tudo isso para o outro lado. Então, segurando o Shift, eu vou pegar a lateral, as duas hastes de cima, as duas perfurações de baixo e vou duplicar. Agora eu vou mudar para esse ângulo e vou trazer para o lado de cá. Com isso, teremos aqui o espaço, tá? Eu vou deixar ela um pouco mais para dentro, ó, para ter bastante material aqui e o nosso furo ser bem mais resistente. Feito isso, ó, agora a gente só precisa agrupar as perfurações. Então eu vou agrupar a base com as 4 perfurações aqui embaixo, ó. Pronto, temos os furos dos encaixes aí da lateral. E agora, para finalizar essa parte, segurando o Shift, vou pegar a lateral com essas duas hastes e vou agrupar. E vou fazer a mesma coisa com esse outro lado. Pega as duas hastes mais a lateral e grupo de união.
Perfeito. A gente pode, inclusive, para ter uma visualização mais detalhada, mudar as cores, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a lateral numa cor de cinza claro e vou deixar a base em uma cor de cinza um pouco mais escura. Perfeito. Feito isso, agora vamos para as tampas de trás e da frente, certo? Para isso, vamos trabalhar com as mesmas medidas. Vou começar colocando aqui um retângulo em relação à base cinza, certo? E vamos trabalhar com 3 milímetros de espessura. Vamos posicionar aqui. Tem que tomar cuidado, ó, verificar se não está pegando na peça. Notem que está pegando na peça. O que que significa isso? Isso significa que a gente precisa que essa peça seja um pouco mais ampla na profundidade também. Então, aqui vem o pulo do gato, ó. Nós iremos selecionar somente a base, vamos desagrupar e vamos fazer o mesmo processo que fizemos aquela hora. Só que dessa vez vai ser para a profundidade. Então eu vou desagrupar a todos os níveis, tá? Então vou desagrupar aqui novamente. E agora que eu estou vendo as perfurações do parafuso, esse é o ponto, ó. Eu vou aumentar, ó, ela está com 80. Vamos jogar mais uns 2 milímetros para cada lado. Então vamos jogar, tá 80, vamos para 84. E dá o Enter. Notem que ele jogou tudo para a esquerda, então nós vamos ter que fazer novamente o alinhamento, né? Então, ó, com a base selecionada, vou segurar o Shift, vou clicar no Arduino, alinhamento em relação ao Arduino, então eu vou clicar no Arduino, e aqui eu venho nessa bolinha central, ó. Pronto, está feito. Podemos novamente agrupar as 4 perfurações, muito cuidado nos detalhes, mais a base. Feito. E agora eu vou agrupar as perfurações de baixo, mais a base. Perfeito. E agora nós podemos trabalhar com um pouco mais de folga aqui. Então eu vou trazer novamente aqui essa parte de tampa de fechamento. E olha que beleza, ó. Temos aqui um espaço bem justo, mas temos, né? Não está pegando mais na peça. E agora a gente vai fazer os ajustes aqui, né? Como com 20 tá muito espaço, vamos aumentar um pouquinho mais isso aqui. Vamos jogar 30, 40, 50. Vamos alinhar em relação à base, ó. Vou selecionar aqui, Shift, peguei a base, alinhamento em relação à base, então eu vou clicar na base e vamos na bolinha central aqui, ó. E aí tá bem, já tá bem próximo do que eu quero. Vamos dar uma olhada aqui do outro lado. Beleza. E agora nós precisamos fazer novamente, né, as hastes de encaixe aqui para ela ficar bem presa. Embora, deixa eu ver um detalhe aqui, ó. Eu acho que eu vou querer expandir um pouco mais ainda a placa. Ou melhor, nós temos um espaço razoável aqui, ó, entre a placa e a borda da base, né? E essa parte frontal nem precisa tanto de espaço. Olha só, temos aqui 1, 2, 3, 4, quase 6 milímetros até encostar no componente. Então, ao invés de aumentar o tamanho da nossa placa, nós iremos fazer o seguinte. Vamos desagrupar novamente aqui a base
Vamos desagrupar novamente para ver os furos dos parafusos. E eu vou apenas, ó, mover ela um pouco mais para trás, ó. 1 milímetro já é o suficiente. O que eu quero, ó, é material de sobra aqui nesse canto para nossa peça ficar resistente. Só para a gente ter uma noção, ó, no momento tá com mais ou menos, ó, 2 milímetros entre a perfuração e a parte de trás. Então assim acho que ficou melhor. Feito isso, novamente vou selecionar as perfurações, mais a base e vamos agrupar. Notem que o processo de modelagem 3D, ele é um processo arquitetônico. Então, ele não é uma coisa que você faz assim a olho, de qualquer jeito. É preciso a gente analisar milimetricamente os detalhes para que no final o resultado do nosso projeto fique bem feito, tá? Então, é natural esse processo, né, de fazer as perfurações, depois tirar e fazer novamente, né, reajustar o tamanho. Como eu falei lá no início, nós estávamos fazendo apenas uma base, né? O projeto ele vai se desenvolvendo conforme a gente vai avançando. Então, ó, vou selecionar os quatro aqui de baixo, mais a base, e vamos agrupar para fazer as perfurações dos encaixes laterais. Perfeito, acho que agora estamos chegando lá. Agora vou fazer a haste dessa parte aqui, tá? Só lembrando, ó, vou selecionar de novo aqui essa lateral, vou desagrupar, para eu pegar aqui a altura, né? Então ficou com 26. A gente pode até aproveitar esse próprio aqui, ó, vou duplicar ele e vamos trazer ele para cá, ó. Ok? Vamos pôr um pouquinho mais para a beirada. E aí nós podemos agrupar novamente aqui esses três, para virarem uma peça só. E agora que a gente já tem esse pronto, notem que ele também, ó, ele está marcado aqui embaixo, né? Então eu vou selecionar ele, vou fazer mais uma cópia, e essa cópia eu vou trazer para cá. É importante que tenha a mesma distância dos dois lados. Então uma dica que eu dou é a gente trazer aqui, ó, até a ponta. Se precisar, ó, ajusta milimetricamente, ó, eu quero que ele fique bem justinho. Ok? Aí agora eu vou voltar para 1 milímetro e vou mover 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vamos trazer ele para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. E aqui eu acho que tá, acabei colocando 3 milímetros, né? Mas na verdade é 2. E vamos trazer ele para fora, né? Para a gente ter uma folga melhor aqui, ó. Ficou até melhor agora. Tá mais afastado da placa. O importante é isso. Tem que ter espaço entre a peça e o nosso case. Feito isso agora, vou fazer uma cópia novamente desse aqui. Vamos descer, transformar também em perfuração, ok? E vamos aumentar para 2.2, que é a mesma medida que usamos no outro. E aqui também, 2.2. Vamos selecionar ele junto com o de cima, vamos no alinhar. O alinhamento vai ser em relação ao de cima. E aqui, se a gente der o zoom, ó, centro, centro. Perfeito. Agora vamos pegar, fazer mais uma cópia dessa perfuração. Vamos mover aqui para a direita. E vamos só para garantir, né? Selecionar com essa peça de cima, alinhamento em relação à peça de cima. Vamos dar o zoom aqui, ó. Tem que ficar centro, centro. Feito isso, podemos
já fazer uma cópia dessa peça inteira para fazer a parte da frente. Então eu vou duplicar e vou mover lá para frente. Vamos reposicionar aqui. Vamos trazer aqui, ó. Essa parte é legal a gente deixar ela mais ou menos aqui, ó. Nós podemos, inclusive, fazer uma estratégia interessante aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou pegar a nossa lateral, vou transformar ela em orifício para ter uma visualização melhor da parte interna dela. Então, eu vou selecionar de novo as duas hastes, a lateral, a frente, as perfurações inferiores. Vamos trabalhar na precisão milimétrica aqui de 0,1 e vamos trazendo aqui, ó, até essa sombrinha aqui sumir. Quer dizer que ele vai estar alinhado certinho, rente com a peça. E essa é a posição ideal para a gente. Maravilha. Posso agora clicar aqui novamente, transformar em sólido. Ok? E vamos fazer os agrupamentos. Então, essas três peças são agrupadas. Grupo de união. E a mesma coisa do outro lado. Essas três peças são agrupadas. As perfurações vão ser agrupadas com a base. E voilá, está pronto. Excelente. Muito bem. Vamos trabalhar agora na perfuração do cabo aqui de dados e o cabo de energia, né? Então a gente pode fazer isso aqui da seguinte maneira, ó. Vou transformar essa peça em orifício para ela ficar transparente. Vou pegar aqui um retângulo e notem que nós também podemos posicionar os objetos verticalmente, ó. Se eu encostar esse círculo branco aqui no centro do mouse, se eu encostar ele aqui, o cubo vai ficar alinhado com o nosso plano de trabalho. Se eu posicionar ele aqui em cima da nossa base, o cubo vai ficar em cima da base. E nós também podemos fazer um posicionamento aqui, ó, na parede, certo? Tendo isso em vista, vou fazer o seguinte. Vou colocar o cubo aqui, ó. Vou transformar ele em orifício. E agora, nesse ângulo de visão, ó, eu vou diminuir aqui, ó, de forma que ele pegue apenas, né, essa parte aqui, ó. O importante para a gente é ter apenas o espaço para nós encaixarmos o cabo. Ok? Feito isso, podemos usar esse triângulo para trazer ele para dentro da peça. E vamos fazer agora um cilindro para o cabo de energia. Ó. Vou posicionar ele aqui, transformar em orifício. Vou diminuir aqui o tamanho dele, né? É importante a gente deixar aqui uniforme. Então, vou deixar aqui 5,5. E vamos posicioná-lo aqui da melhor maneira possível em relação ao conector de energia. A gente pode usar o triângulo para encaixar lá e ver se está cobrindo bem, né? Ó, tem que ainda está pequeno. Então vamos aumentar aqui para 7 por 7. Deve ser o suficiente. Ó, notem que nós vemos aqui, ó, conforme eu movo ele, ó, aquela sombra mais clarinha é a área que ele está pegando. Ok? Então, eu vou trabalhar aqui na precisão 0,1 ó, e tentar centralizar ele em relação ao conector de energia. Perfeito. Agora, vamos voltar aqui a nossa lateral para modo sólido e vamos agrupar os três objetos. Pronto. Perfeito. Temos aqui o espaço exato para encaixar o conector aqui de
USB e aqui o conector de energia. Nossa estrutura mais complicada, a parte mais difícil passou. Agora a gente só precisa fazer a tampa. A primeira coisa que eu preciso fazer é reajustar o tamanho da tampa para o tamanho da nova base, né? Mudou muito desde a nossa forma inicial. Então eu vou selecionar aqui a base só para pegar as medidas, ó. Ficou 64 por 84. Então vamos ajustar aqui, ó, 84 e aqui 64. Vamos transformar ela em orifício só para a gente ter uma visão boa, ok? Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou subir a altura dele e vou reposicionar ele. Vou segurar a tecla Shift e selecionar ele junto com a base. Vamos no alinhamento em relação à base, então eu vou dar um clique na base e eu quero que ele fique aqui, ó, centro e aqui também centro. Pronto, agora a nossa parte da tampa ela está 100% alinhada com a nossa base. Maravilha. Agora eu só preciso ajustar a altura, né? Então vamos aqui no triângulo e vamos subir, ó, até esse momento aqui, ó, em que percebam que nessa parte aqui está escura. No momento em que ela ficar clarinha, quer dizer que eu cheguei em 0,1 milímetro, né, entre uma peça e outra. Então ela está na posição ideal, ok? Maravilha. Podemos já fazer também os objetos que vão ser a perfuração dos encaixes superiores, ó. Então vou já fazer uma forma padrão aqui. Já sabemos que ele tem 2,2 por 2,2, né? É um orifício. Podemos fazer o seguinte. Vamos desagrupar aqui essa peça. Vamos tirar a tampa um pouquinho. Depois a gente reposiciona, tá? Então eu vou desagrupar isso aqui para poder, né? Vamos desagrupar mais de uma vez, tá? Ó, é por etapas. E aí eu quero alinhar essas duas peças. Então essa haste com essa aqui. Só vou já, tipo, aumentar aqui primeiro a altura para a gente ter menos trabalho depois, ok? Então vou selecionar as duas peças, alinhamento, vai ser em relação a esta, a gente dá o zoom, centro, centro. Pronto, está pronto para perfurar a tampa superior. A gente já vai fazer uma cópia desse aqui, vamos arrastar um pouquinho para o lado. Percebam que parece ser difícil essa questão do alinhamento, mas na verdade ela é bem intuitiva, tá? Eu acho que eu acabei selecionando também o de baixo. Vamos trazer para cá. Vamos deletar esse daqui que eu não quero. Segurar o Shift, selecionar esses dois. O alinhamento vai ser em relação a este agora. Vamos dar o zoom aqui, ó. Centro, centro. Tá feito. Agora a gente pode selecionar os dois. Duplicar. Vamos mover ele lá para cima. Lembrando que segurando o Shift, ele move mais rápido. E vamos lá fazer os ajustes. Então, eu vou precisar desagrupar aqui, né? Vamos desagrupar duas vezes, uma para desagrupar. Ah, não, aqui é só uma vez, né? Que lá que tem as perfurações. Então, eu vou selecionar esse com o Shift, este, alinhamento. Vamos dar o zoom aqui embaixo. O alinhamento é em relação a essa peça. E aí vamos dar o zoom aqui na base, ó. Centro, centro. Tá feito. Agora desse lado, vou segurar o Shift, selecionar os dois, alinhar em relação a essa peça. Vamos dar o zoom aqui, centro, centro de novo. Maravilha. E é isso. Agora vamos já fazer a desse outro lado aqui, ó. Então, novamente eu vou precisar desagrupar essa peça. Vou fazer uma cópia aqui da perfuração. Move ela um pouquinho para cá, só para tirar de cima, tá?
Com o Shift selecionado, vou pegar essa aqui, alinhamento, em relação a esta, dá o zoom, centro, centro. Maravilha. Agora aqui desse lado, vamos fazer uma cópia desta. Vou mover um pouquinho para a direita com a seta, segurar o Shift, pega essa outra também, alinhar, em relação a essa peça, dá o zoom, centro, centro. Maravilha. Podemos agora pegar a tampa com o Shift e a base e vir no alinhar em relação à base, e aí a gente coloca aqui centro e centro. Perfeito. Agora a gente pode mudar o ângulo para essa visão aqui, ó. Vou selecionar todas aquelas perfurações com o Shift mais a tampa e vamos agrupar. Ah, faltou um detalhe importante. Deixa eu desagrupar. A tampa tem que voltar a ser um sólido. Agora vai, ó. Vou selecionar todos por esse ângulo, mais a tampa, e vou agrupar. Olha lá que legal. Tudo no seu lugar. Maravilha. Nossa tampa está pronta. Agora eu vou pegar ela e vou tirar ela para cá, de novo, ok? E nós vamos reagrupar aqui os objetos. Então, esses três, agrupa. Os dois furos com a tampa, agrupa. Faz sempre assim por etapa, ok? Agora esses três, agrupa. Esses três, agrupa. E esses três, que eu acho que a gente não chegou a mexer, né? É, ele tá junto ainda. Esses três já estão agrupados. Vamos só fazer aquele ajuste de cor, né? Vou deixar cinza claro aqui. Vou deixar um preto aqui para ficar mais destacado. E vou deixar um preto aqui. As nossas tampas e base eu vou deixar numa outra cor. Isso aqui é só visual aqui para o Tinkercad, tá, turma? A nossa impressora ela só imprime em uma cor de filamento, que é uma cor cinza. Perfeito. Chegamos onde queríamos. Agora, o que nós iremos fazer é o seguinte. Precisamos fazer as perfurações agora dos encaixes de cada componente aqui da nossa placa, tá? A parte mais difícil já foi, tá? A parte mais difícil é fazer essas laterais com esses encaixes, né, e as perfurações na tampa e na base. Passamos já pela etapa mais difícil. Agora o processo é prático, tá? Então eu vou dar uma acelerada aqui, ó. Vou começar criando aqui um cubo em cima da placa do Arduino. Vou deixar ele como orifício. Vamos posicioná-lo aqui, ó, certinho em relação ao nosso componente. Só um detalhe. Acho que vai ser melhor a gente trabalhar com 1 milímetro de espessura, ok? E a gente também já pode pegar aqui, ó, o cubo com perfuração direto aqui em cima, ó. Já fica de dica. Então eu vou posicionar ele aqui, ó, e vamos deixar ele bem rente, né? Ó, 1 milímetro em volta do componente já é o suficiente. E aqui vem um detalhe importante, tá? A altura precisa passar da tampa superior. Então eu vou jogar um valor bem alto, vou jogar um 30, por exemplo. Isso aqui garante que ele vai estar acima, ok? Maravilha. Vou duplicar essa peça. Vamos posicionar no próximo componente que a gente precisa, que é aqui esses outros conectores, ó. Então, vou posicionar aqui assim. Vamos abrir um pouquinho para cá. E tá ótimo. Vamos fazer mais uma cópia desse aqui. E essa cópia é a que a gente vai utilizar para esses conectores. Tá, esse aqui a gente vai ter que ser um pouquinho mais cuidadoso, que ele é muito fininho, né? Então vamos trabalhar aqui no zoom, ó. Deixar ele aqui, aqui, assim. Deixa eu ver, um pouquinho mais para dentro.
Então, vamos ver, ó, ele ficou com 3 por 9,96 aqui até o momento. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou já ajustar aqui a precisão para centralizar visualmente aqui, ó. Ficou mais ou menos assim. Aí, perfeito. E agora vamos ajustar aqui o tamanho, né? Centralizar aqui mais ou menos. E vamos testando vários tamanhos diferentes. 25, por exemplo, ainda é pouco. 45, vamos ver se vai cobrir toda a peça. 45 ainda não é o suficiente. 48. E acho que foi, hein? Podemos jogar só mais um pouquinho. Vamos jogar 50. Pode deixar com um pouquinho de folga para facilitar encaixar, ok? Maravilha. Vamos olhar desse outro lado aqui. Aqui também tá beleza. Os furos irão se sobrepor, tá? Desses dois componentes. Não tem problema. Maravilha. Agora eu vou fazer uma cópia desse aqui. Vou trazer aqui para o outro canto, porque lá também tem um conector muito parecido com esse. Vou trabalhar no zoom aqui para ajustar da melhor maneira possível. Agora para cá. E aqui ficou muito grande, então vamos diminuir um pouquinho. Ó. Vamos jogar um 46, 40, vai. Olha, foi em cima. Foi em cima, ficou ótimo. Vou jogar só um pouquinho para a esquerda. E é isso aí, ó. Então, em 4 objetos, todas as pinagens já estão com as perfurações corretas. Para finalizar agora, só falta o botão de reset do Arduino. Então, eu vou pegar aqui um cilindro, vamos jogar aqui bem em cima do botão e vamos diminuir o tamanho. Lembrando, sempre mantendo proporções, tá? Vamos trabalhar com 6 por 6 e ver como que fica, ó. Vou posicionar aqui em cima, ó. Acho que está ótimo. Se a gente olhar aqui na visão superior, ó, tá bem alinhadinho. Feito isso, etapa final, vamos selecionar aqui a nossa tampa de novo e a base, alinhamento em relação à base e vamos centralizar. Agora, vamos deixar nesse ângulo aqui, ó. É bom aumentar um pouquinho essa altura aqui também, né? Que eu esqueci de aumentar. Vamos jogar um 30. E vamos selecionar todas essas perfurações da tampa, mais a tampa, e vamos agrupar. E olha que beleza, ó. Está perfeito. Última coisa que resta agora é a gente fazer as perfurações dos parafusos que irão prender, que irão travar a base e a tampa nas laterais. Isso aqui já é um processo bem mais simples, tá? Então eu vou pegar aqui um cilindro, vamos colocar ele aqui nessa base. Vamos deixar ele na espessura das perfurações de parafusos, né? Vamos jogar aqui um 2.2 e 2.2. Vamos trazer ele aqui para fora. Posicionar mais ou menos aqui, né? Tem que estar num posicionamento que garanta, né, uma boa fixação. Vamos transformar em orifício e iremos, ó, ampliar a altura dele aqui. Vamos jogar uns 50, porque esse aqui ele vai perfurar tanto em cima quanto embaixo. Nossa, exagerei, 50 era desnecessário, né? Vamos jogar um 30. O importante é estar embaixo e em cima, ó, tá vendo? Ó, tá visível aqui embaixo, tá visível em cima. Isso significa que tá ótimo. Maravilha. Feito isso, agora iremos... na verdade, deixa eu pensar aqui. Na verdade, não é legal a gente aproveitar o mesmo furo para os dois. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou jogar aqui 10, ok? Vou deixar ele pegando só a parte de baixo.
Vou fazer uma cópia dele e essa cópia eu vou subir para cima. Porque o ideal é as perfurações serem feitas em cada peça separadamente, tá? Vou selecionar com Shift os dois, vou fazer uma cópia. Vamos mudar aqui a precisão para 1 milímetro de novo. E vamos trazer, né, segurando o Shift, essa cópia. Opa, fui muito. Para cá. Espera aí, vamos fazer de novo. Tem que ser as duas. Então, vou duplicá-las e vamos movê-las para cá. Ok? Tem que ser um posicionamento que pegue bastante material, porque esse parafuso aqui é o que vai segurar, que vai dar sustentação para a nossa peça. Ok? Acabei deixando essas duas extras aqui em cima, vamos deletar. Perfeito, muito bom, muito bom. Quase lá. Vamos pegar agora esses dois, vamos duplicá-los e vamos mover para a esquerda. Vamos aproximar aqui, ó. Ó, tem que estar mais ou menos na mesma distância, ó. E tá bom, e tá ótimo. E para finalizar, mais uma cópia dos dois, né? Duplica. Vamos mover para cá. E só um para a direita. Maravilha. Agora sim. Vamos pegar essas perfurações superiores. Mais a tampa. E vamos agrupar. Notem que aqui, ó, ficou uma extra, tá? Essa aqui eu vou deletar. Eu acabei duplicando aqui. Normal. Olha lá, ali também ficou uma cópia ali. Vamos deletar. E agora aqui na parte da base, ó, vou selecionar as 4, mais a base e vamos agrupar. E tá feito. Nosso case tá pronto para comportar o nosso Arduino. Tudo no seu lugar certinho, com bastante resistência, com espaço de sobra, ok? E é isso. No próximo vídeo eu vou explicar a respeito de como preparar isso aqui para a impressão 3D. Espero que tenham gostado, espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas. Peço desculpas caso eu tenha sido muito rápido, né? Ainda bem que hoje com a tecnologia vocês podem ajustar a velocidade do vídeo, né? Então eu sugiro que vocês vão com calma, assistindo, pausando e fazendo no de vocês. Podem trazer as dúvidas para a sala de aula que a gente vai esclarecendo. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.